Ó, e agora a gente tem entrevista por aqui, Everaldo. A gente vai ali para Criciúma conversar com um advogado criminalista que participou ontem do resgate da menina Laura, que foi sequestrada em Criciúma nesta semana. Dr. Jefferson Monteiro, bom dia, seja muito bem-vindo. Prazer te receber aqui. Bom dia, Everaldo, à disposição. Prazer falar com vocês mais uma vez. Doutor, conta um pouquinho pra gente como que aconteceu de fato, né? Esse teu auxílio aí nessa ação de resgate da menina Laura. Todo mundo estava bastante apreensivo, foram horas de muito pânico, terror, né? Como é que foi essa tua participação de fato? Bom, primeiramente, assim, para explicar, eu não tinha interesse em falar, mas como as coisas também elas eclodiram de uma forma de muita especulação, por que que o advogado participou, por quê, enfim, daí eu decidi sim me manifestar. Então, por isso, tenho atendido a todos os canais de comunicação. Para quem não sabe, a minha filha, ela estuda com a menina, com a Laurinha, desde o primeiro ano de idade, né? Desde o infantil, no colégio aqui da cidade de Criciúma. Então, elas são amigas há muito tempo, 10 anos, estudam até hoje na mesma sala. Elas compartilham o mesmo grupo, um grupinho no WhatsApp. Então, a minha filha, quando eu acordei pela manhã, já cedo, tinha uma mensagem dela. Então, foi a primeira mensagem que eu vi, dizendo: pai, a Laurinha foi sequestrada, minha amiga, por favor, me ajuda, faz alguma coisa. Então eu fiquei em choque e procurei ler as notícias que estavam circulando e fiquei muito preocupado no primeiro momento por entender que talvez pudesse estar ocorrendo um sequestro, né, um tráfico de criança. Então, a partir daquele momento, eu procurei assim também levantar algumas, sabe, colher o que estava acontecendo de fato, que tipo, né, de sequestro era esse. E já a gente já observou naquele momento sabe, a forma como aconteceu, a polícia começou a encontrar veículo, um veículo queimado e numa região, sabe, que somente quem fosse de Criciúma ou da nossa região conhece. A polícia militar estava com todo o peso num bairro aqui, um bairro Cristo Redentor, onde teria relação com a placa do veículo. Então, aquilo começou a dar indicativos de que seria a gente daqui, né? E a partir disso eu coloquei uma postagem nas redes sociais pedindo que alguém que tivesse informação, que por favor compartilhasse no privado. E em uma hora eu recebi um contato de uma família assim de pessoas que queriam ajudar e que sabiam de alguma coisa, né? Então eu colhi essa informação e imediatamente eu procurei o delegado responsável de Criciúma, da DIC, e tentei o contato direto com ele, não foi possível. Ele estava com a família, na casa da família. Eu até tentei ir lá para falar pessoalmente com ele, não consegui, mas acabei falando com ele pelo telefone. E a partir daquilo ali, daquela informação, obviamente, assim, eu consegui contatos com alguns clientes, famílias de clientes que a gente atua aí 20 anos na advocacia criminal, que se pudessem ajudar de alguma forma para tentar desvendar quem estava atrás disso, porque uma criança, né, sobretudo um coleguinha da minha filha, era um pedido, então aqui para mim eu tinha que ajudar de alguma forma, e ajudar e para que eu pudesse levar para a polícia algo que a gente pudesse achar essa menina com vida. Então, foi assim que desenrolou e eu consegui mais uma outra informação, só que essa informação, ela se concretiza, na verdade, a polícia prende um dos participantes aqui num bairro perto do bairro Próspera, bairro Brasília. E então, a partir dali, opa, a polícia está indo, então acredito que agora esse rapaz vai contribuir, vai esclarecer, vão chegar na menina, graças a Deus.
Só que veio informações, eu recebi, né, até de dentro ali da estrutura policial, de que esse rapaz não havia contribuído efetivamente. E a informação que tínhamos aqui é que esse rapaz era o elo, ou tinha como chegar no sequestrador que estava com a menina. Porque, sabe, é interessante isso, quem assistiu o filme do Batman, né, e o Coringa, eu acho que é o 2, o Coringa, ele vai fazer um assalto a banco e ele tem uma escalada de informações, sabe, que ele vai dando para os seus comparsas, e ele vai executando cada um deles e eles vão se confrontando com as informações mentirosas. E era assim que estava acontecendo. Cada um tinha um tipo de informação nessa escalada, e a própria polícia divulgou isso ontem. Então, esse rapaz, eles tinham até um limite de saber aonde que ela poderia estar e com quem estava. Eles não tinham grandes informações, só que eles sabiam pessoas que pudessem chegar até ele. Então, eu passei isso para o delegado, que é o delegado Anselmo. Ele nitidamente ele percebeu que realmente as informações que eu tinha conseguido, elas eram relevantes, e eu pedi para ele um voto de confiança que me permitisse falar com o preso. Uma oportunidade de falar com o preso. É uma pena que eu aguardei 1 hora e 40 minutos na delegacia para falar com o delegado, mas eu entendo isso, imagina, né? E um estranho aparecer, eu não era advogado da família e não era advogado de nenhum criminoso. Eu estava ali por causa da minha filha, era um pedido dela, e eu sabia que eu podia ajudar, e quando eu vi que realmente eu estava próximo de algo que seria importante para esclarecer, ajudar a polícia, eu não hesitei em ir para cima. Então, o delegado teve a sensibilidade de permitir que eu falasse com o rapaz. Eu conversei com ele por uns 15, 20 minutos, onde mostrei para ele que não adiantava esconder nada, não tinha mais como seguir, que eu queria a ajuda dele para poder ajudar a polícia a achar a Laurinha. E aí ele não hesitou também, ele me passou, tentou lembrar ali contatos, eu abri o Instagram para ele me dar ali algumas pessoas que realmente poderiam chegar, e ele me deu uma informação que eu compartilhei com o delegado, de uma pessoa que realmente poderia passar o contato efetivo do rapaz que estava com a menina. E quando eu deixei a delegacia, em 15 minutos, eu estava conversando com o rapaz que estava com a menina. E consegui isso, e convenci ele, falando para ele que não adiantava. Ele estava extremamente, assim, já exausto, nervoso, porque não tinha cativeiro. Ele estava circulando com a menina por todo o tempo, com veículos, trocando. A polícia tinha um monitoramento por ERBs, que são as estações rádio base, hoje eles falaram isso, que sabiam que o carro estava circulando e que poderia estar ingressando no Rio Grande do Sul, porque isso só dificultava o trabalho da polícia, né? Porque você não consegue ter uma base, um ponto de referência fixo para eles poderem fazer qualquer tipo de investida mais localizada, sabe? Então, acabou se confirmando. Ele falou para mim que estava cansado, que tinha dado tudo errado e que queria se desfazer da menina. Aí eu pedi para ele para que então ele entregasse ela para mim, que ele não fizesse nada né, para não se apavorar e tal. E ele disse que não teria problema, mas com uma condição, de que a polícia não fosse junto, de que não envolvesse a polícia, porque se envolvesse a polícia, ele não ia garantir nada. E aí foi a decisão mais difícil na minha vida, porque eu já estava arrastado por mim próprio dentro do caso. Eu tinha dado a palavra também ao delegado de que, se eu soubesse o paradeiro dela, eu ia compartilhar com ele. Só que, diante daquele cenário, de estar próximo dela, de saber que eu ia pegar ela, eu fiquei também com medo de compartilhar e, de repente, isso, de alguma forma, esse criminoso saber, né, eu também era a minha vida, mas a vida dela, né? Então, eu segui para o Rio Grande do Sul. Ele pediu para que eu fosse para o Sul, para Torres, e que ele ia compartilhar uma localização.
E aí era muita chuva, né? Ele compartilhou a localização, isso dava para frente de Torres, mais acho que uns 40 e poucos quilômetros, ou menos que isso. E aí eu tinha que aguardar nessa localização, no sentido Porto Alegre, e que ele ia chegar nesse ponto, que ele ia abandonar, que era para eu aguardar, quando eu visse o carro, posicionar o carro atrás dele mais de 100 metros e ficar esperando. Então ele passou com o pisca ligado, aí eu percebi que era isso. Posicionei o carro do outro lado, atravessei, porque tinha um retorno, e fiquei esperando. Essa pessoa desceu, não sei se era ele, abriu o porta-malas e tirou aquela menina. E, cara, a cena, assim, um choque total. Chuva, frio, vento. E aí ele saiu, eu fui até ela. Eu me emociono porque eu acho que eu vou morrer, vou nascer de novo e não vou ver uma cena dessa e não quero mais ver na minha vida. A menina estava encapuzada, com as mãos atadas. Eu não vi que os pés estavam atados. E quando eu vi, daí que eu fui puxar ela para ela caminhar, daí ela, sabe, ela tipo dava pulinho. Aí eu disse para ela, né, Laurinha, é o Jefferson, o pai da Isa. Até desculpa, antes disso, a exigência que eu fiz para ele de conversar com ela antes, né, para saber que eu estava indo buscá-la. Eu esqueci, que é importante. Quando ele, né, ele disse, não, pode vir, só me dá uma prova, já que tu quer que eu, né, não leve a polícia, me dá uma prova de que ela tá contigo. Daí ela colocou ela na linha, ela falou, disse, Laurinha, é o Jefferson Monteiro, o pai da Isa, eu tô indo aí te buscar, tô indo te salvar. Daí ela disse assim, vem, que bom, tio, vem logo, eu tô te esperando, vem. E, cara, aí quando eu cheguei, aí eu peguei ela no colo, assim, encapuzada, Laurinha, é o tio Jefferson, tá? Pai da Isa. Ela assim, que bom, tio, me leva para casa, me leva para casa. Aquela chuva, gente, ela tava com a camisa do Criciúma, manga curta. Aí eu tirei o capuz dela, coloquei no carro, peguei uma blusa que eu tinha, coloquei nela. Aí, sabe, Veraldo, eu me dei por conta que ela tava com as presilhas e assim, meu Deus, e agora? Aí, cara, assim, a coisa mais importante para mim, primeiro de tudo, sabe? O que eu vou fazer? Eu vou parar num posto de gasolina? Eu não tinha uma faca para cortar, não tinha nenhum instrumento, e de repente eu paro num posto, e aí se tem uma polícia, se tem alguém, eu posso levar um tiro, sei lá, alguém pode me machucar também, e vendo aquela situação, o que tá fazendo com essa menina desse jeito, né? Aí o que eu fiz? A primeira coisa, assim, Laurinha, o tio precisa, a gente precisa chegar até na polícia rodoviária. Tu aguenta assim? Aí ela sentiu, eu tô assim desde ontem, não se preocupa, vamos, vamos. Que aí aquilo me encorajou, né? Então nada mais me parava e me derrubava. E aí eu liguei para minha filha, que era a primeira coisa, era uma promessa, entendeu? As duas se falaram, foi a cena mais linda, assim, e a minha filha aliviada. Aí eu liguei para o delegado e para um policial de confiança e disse, olha, eu tô com a Laurinha. Sério, eu tô com a Laurinha. Eu preciso agora de apoio, eu preciso de apoio da polícia, da segurança, para que eu possa atravessar Torres e para o meu estado também, né? Porque até melhor para explicar ou qualquer coisa. Agora eu preciso do apoio de vocês. Eu paro em Torres, aí na polícia rodoviária, daí disseram, não, toca reto, toca reto. E eu disse, mas não é mais seguro? Não, pode vir, confia, vem. Aí era muita chuva mesmo, nem dava para parar no posto da polícia rodoviária de Torres. Aí eu fui tocando, né? Parou de chover e chegou uma altura, daí contato com eles. Onde que tu tá, Jefferson? Tô em Santa Rosa, Sombrio. Aí o policial, Jefferson, para na van. Eu disse, não, eu não vou parar na van. Eu não vou. Ou eu levo essa menina embora, tá? Eu não vou parar num lugar onde daqui a pouco possa ter alguém, um policial militar, a paisana, sei lá, né? Eu não vou. Ou eu paro no posto da Polícia Rodoviária Federal, de Araranguá, ou eu vou levar essa menina para casa e ninguém vai me parar. Daí o delegado disse, não, tranquilo, então para ali, para no posto e espera a gente. E foi o que aconteceu. Aí quando eu parei no posto, eu acho que eu não estava errado, assim, sabe?
porque o policial pediu para ele, olha, eu tô com uma menina aqui no carro, é a menina sequestrada, eu sou advogado, eu consegui liberar ela, eu preciso da ajuda do senhor. Ele ficou assustado, naturalmente, peguei ela pelos braços, levei até lá dentro para a gente cortar, aí tirou as presilhas e quando tirou, ele já tirando a presilha, ele já mandou me afastar. Aí a Laurinha disse, não, calma, tio, calma, tu conhece ele? Sim, ele é o pai da minha amiga, ele veio me salvar, calma. Disse, olha a menina, era impressionante, sabe, a calma dela, como ela estava tranquila, como ela estava, olha, de uma personalidade fantástica, sem nenhum trauma naquele momento, entende? E aí foi isso, aconteceu, logo em seguida o delegado chegou e foi esse desfecho feliz, que acabou dando certo. Infelizmente, algumas pessoas, as maldosas, né? Ah, por que, que o advogado está envolvido? Por que isso? Eu não queria me manifestar, mas diante das inúmeras, assim, sabe, aqueles inteligentes de rede social, eu sei o quão importante foi a minha participação nisso. Eu quero que o mérito seja todo da polícia. O que para mim, viu, Everaldo, é mais importante na minha vida, talvez o caso mais emblemático, é que para minha filha eu sou um herói, e o resto eu não me importo com nada. Podem pensar o que quiserem. Sempre bom te ouvir. Queria exatamente saber, lá do começo, quando tu falavas que, né, tu fez os contatos ali, tu acabou descobrindo esse caminho ali para chegar até o sequestrador. E eu queria saber, olhando ali atentamente para a entrevista coletiva, a gente viu que a polícia não estava muito à vontade de falar, né, de contar de que o advogado ajudou, não estavam muito à vontade de falar nisso. Queria saber como que mas assim, ó, quem que vazou essa informação de que o senhor fez esse recolhimento da menina, digamos assim, porque se o senhor não falou e se eles não falassem, ninguém saberia, ficaria no bastidor, a polícia recolheu e tudo bem. Quem falou? Como que foi dado publicidade a isso? Vamos lá. Eu compartilhei com o delegado desde o início, e ele sabia que eu poderia ser um elemento importante para elucidar ou chegar nesse sequestrador, né, por conta dos contatos que nós, como advogados criminalistas, temos, né, de poder provocar pessoas que a gente já trabalhou, clientes, e tentar buscar alguma informação, né? Esse é um ponto de partida. Eu compartilhei com o delegado o seguinte, a oportunidade de falar com o preso, e dali ele deu uma informação que eu compartilhei com o delegado. Olha, tem um caminho, o caminho é este. Eu posso seguir com esse caminho? Pode. Entendeu? Agora, naturalmente, Everaldo, a polícia não, me parece assim, tem que entender também, e eu respeito isso, que quando o advogado entra dessa forma, como eu entrei, e hoje ele explicou para o Adelor Lessa que eu não era nem advogado dos bandidos, nem advogado da família. Então, naturalmente, é óbvio que eu passo também a ser um suspeito, né? Sabe, por que o interesse, por que ajudar? Vamos lá, qual é o interesse? Porque a polícia, ela investiga todo mundo. Ou você acha que a família não está sendo investigada? Ou a gente acha que, né, um parente não pode estar porque com informações ou qualquer coisa. E isso o próprio delegado falou ontem, que eles não descartam nada. Então, eu não quero mérito de nada. Então, eu vi também na entrevista coletiva que, assim, por que nós vamos né, dar mérito para o advogado também, né? Tem isso. Agora, a minha consciência, para mim está claro isso. Por quê? Porque a minha consciência é tranquila, eu sei o que eu fiz, compartilhado com eles, eu compartilhei com eles, e depois a divulgação, é óbvio que eu deixei isso. Pegamos a menina e comuniquei o delegado, né? Isso acabou dando. A polícia não tinha como esconder uma coisa dessa, né? Até a própria menina. E eu fiz chegar na família que eu estava com a menina. Né? Então, isso é obviamente que acaba vazando, né, Beraldo? Em que momento dessa conversa sua com o preso, até mesmo com os sequestradores que estavam, né, com a refém,
e aconteceu esse convencimento, né, pela entrega da menina, porque, claro, eles pediram numa carta por um valor que era bastante alto, né, e eles saíram sem receber absolutamente nada em valor, né? Como é que foi essa negociação de fato para que eles pudessem entregar a menina sem receber aquilo que eles exigiam também, né? O que acontece é o seguinte, eles acho que não sabiam da dimensão que isso ia tomar, sabe? O tamanho da conduta que eles praticaram. Porque, veja bem, eles não tinham para onde correr mais. Não era um bando, uma quadrilha de estrutura. Eles estavam rodando com a menina dentro de um carro, entendeu? Eram pessoas aqui que daí agora eles estão vendo que eram uns guri que, sabe, vou dizer o termo, não tem onde cair morto. E aí você tem toda uma estrutura policial em cima, e eles sabiam também, sabe aquela história de que quando o cara estupra uma criança, ele vai para o presídio? O que todo mundo fala na rua? Ah, agora ele vai se dar bem lá dentro. Ninguém tolera crime contra a criança. Então não pensem que as pessoas, né, desse mundo deles estavam aceitando a atitude deles. Obviamente que eles também estariam sendo cobrados de alguma forma. Então, assim, quando eu fiz o contato, ele já estava desesperado, ele já não sabia mais o que fazer, ele queria se livrar da menina, não sabia como, né? E ele falou muito claro, tudo deu errado já deu tudo errado. Ou seja, então o plano, o pagamento deu, e eles talvez não tivessem, acredito, intenção de machucar ela, de causar algum mal. Então, quando eles sentiram o tamanho de tudo isso, né, o caminho era se livrar dela, devolver. Então, eu acredito que eles estavam também próximos de fazer isso. No momento da conversa com o preso lá, foi feito algum acordo em relação a ele, no caso? Você vai ganhar uma delação premiada, por exemplo, ele vai ter algum recurso? Não. Foi uma conversa, eu com ele, se ele negociou depois com o delegado uma delação premiada, alguma coisa, aí isso eu desconheço, tá? Isso aí só o delegado Anselmo vai poder responder. O que eu posso falar para você foi, eu fui fazer para ele o pedido, mostrar para ele, porque quando eu me apresentei, ele já sabia quem eu era, Everaldo. Meus anos de advocacia criminal, sou bastante conhecido em Criciúma, então ele viu que ele estava diante de um advogado, que talvez ele poderia falar coisas que para a polícia não falaria, né? E talvez ele não entregaria essa ponta que ele entregou para mim, para eles, com medo de uma própria retaliação deles, a polícia ir lá prender, né? Eles têm esse medo entre eles, né? Então, agora para mim, no objetivo e na palavra de que era para resgatar a menina, então ele confiou, deu essa informação, que foi feito um contato, e esse contato entendeu e pediu para guardar, onde passou o contato do rapaz, e aí a gente conseguiu falar com ele. Né, com esse sequestrador, enfim, o senhor teve acesso a ele. E ele não passou em nenhum momento uma desconfiança de que o senhor podia estar enganando ele, que podia estar com a polícia junto, enfim. O que fez ele acreditar que o senhor realmente ia sozinho lá para fazer essa operação, para buscar a menina, sem que eles pudessem ser presos, por exemplo? Geraldo, são anos e anos que eu converso com bandidos, tá? A minha história é sempre uma história de palavra, de eu não engano, não minto, e assim como o outro, ele também me conhece a minha história, a minha fama, o meu trabalho. Então, eu conversei com ele, mas conversei para que ele pudesse entregar para mim com segurança, né? E dei para ele a minha palavra. E aí, quando você empenha a palavra com um criminoso, você tem que cumprir. Então, eu não ia... Ele sabe, eu disse para ele, eu não vou colocar a minha vida em risco e vou queimar isso contigo. Estou te dando a minha palavra, né? Aí, você nem dá tempo para o criminoso falar. Mas tu tem que me dar a tua palavra agora de que eu vou ter uma prova de que ela está contigo. Então, essas são técnicas assim que você... exatamente, de fato, uma negociação. Mas são técnicas que
eu estudo há muitos anos, eu trabalho com isso há muito tempo, também de persuadir, de mostrar um lado que não adiantava mais. E ele já não aguentava, ele não sabia como fazer. Essa é a verdade. E aí foi o convencimento. Então dá aqui para deduzir duas coisas, né? Que eles não eram profissionais do negócio de sequestro, enfim, eles são amadores pelo jeito que fizeram as coisas, e também dá para deduzir que eles são daqui da região, são próximos, são gente conhecida aqui do meio. Deduzo mais, certeza que são de Criciúma, certeza que são amadores, ok? E conheciam a família? Que conheciam a família, estudaram a família, né? Tinham informações da família, talvez informações de dentro da família, ou do meio, sabe, empresarial da família, inegavelmente. E aí agora a gente tem que deixar para a polícia. Isso é a minha convicção como profissional, tá? Falando aqui pelo que eu consigo entender desse acontecimento todo. Dois irmãos Tesman, que são fundadores da agência Blueberry, conhecida aí como uma referência no mundo digital, inclusive. Era muito conhecida, então também se expunha muito, é uma família que tinha muita exposição pública, né? Sociais, principalmente, né? E, doutor, em relação ao próprio resgate ali, né, a sua ação de ir até lá, até o local onde esse criminoso mandou a localização para o senhor, foi uma decisão bastante arriscada também, né? Tanto pela sua segurança quanto pela segurança da própria criança, né? Sim, mas foi difícil a tomada de decisão, né? Mas era decisão de momento. Quando no posto da Polícia Rodoviária Federal, o delegado Anselmo me chamou e disse o seguinte: eu te dei um voto de confiança. Eu disse, eu sei e eu quebrei, né? Mas ela tá aqui. Não, calma, ele falou. Mas eu sabia que, a gente sabia, eu estava te monitorando, a gente sabia que ela estava no Rio Grande do Sul e a gente sabia que tu ia pegar ela. Então, e outra, foi passado para o delegado, porque os policiais que me conhecem a minha história, disseram que ele podia confiar em mim, entendeu? Então, quando eu senti na fala desse rapaz que era possível, que ele poderia confiar, que eu não ia envolver a polícia, que eu sabia dos riscos e que era uma palavra de um advogado criminalista, de quem atua na atividade criminal há anos. Ele não hesitou em acreditar. Eu acho que o maior medo desse rapaz é que algo de mal acontecesse com ela. Não, até complementando o que a Natália falou, né? O medo que ela falava ali é, de repente, de dar errado exatamente nesse período, né? De até a entrega, a menina não chegar com a integridade física dela na garantida. Vai, sei lá, se na hora lá dá qualquer imprevisto, enfim. E tu vai receber a menina lá e né, deu tudo certo, mas se não desse? O risco que você se colocou, né? Também se eu vou com a polícia, alguma estrutura, e ele percebe algo, e aí? Pior. Então... Pior. Ô doutor, para finalizar, eu queria saber... Sim. Entendi. Fica tranquilo, mas deu certo. Por fim, eu queria saber, uma curiosidade minha que fiquei pensando nesses dias. O que vocês conversaram nesse período entre o resgate, digamos assim, até a chegada ali na polícia? Teve um período ali. O que vocês conversaram nesse período? Porque a menina, imagina que estava presa, estava numa situação de cárcere e ela queria falar, certo? Contar. O que ela contou nesse período? Nesse tempo ela falou com a minha filha, e eu conversei muito com o policial ali, né? Com o delegado muito nervoso, lógico, né? Chuva também, tinha que ter muita atenção na estrada, era muita chuva, muita mesmo. Mas eu conversei com ela, como que foi, que ela explicou que o tempo todo andando com o carro. Interessante que ela falou assim, nós estamos em Torres, né? Disse, como é que tu sabe que a gente está em Torres? Antes, ela assim, porque eu ouvi o rádio, tio. Eles estavam com o rádio ligado, ouvindo música numa rádio, e aí eu ouvi que era Torres. Eu disse, caramba, ela dentro do porta-mala. Então,
mas ela muito serena, sabe, tranquila, ela estava bem tranquila, achei que ela ia estar num estado de choque, que ela não ia querer, sabe, mas ela chegou em casa, assim, depois, na mesa, contando tudo para eles, mas nesse trajeto foi isso, conversando com ela, assim, ela contando algumas coisas, né, e aí eu conversando com o delegado, então, assim, o tempo passou, mas também foi rápido, sabe, Sim, muita sim. coisa, também não lembro, assim, de muitos Ela detalhes. estava no banco da frente, no banco de trás, como é que tu colocou ela ali? Eu deixei ela no banco da frente porque eu entendia que era mais seguro ela estar do meu lado para eu acompanhar e se tivesse que parar, ela estava Sim, com os braços, né, e os pulsos preso. atados. Doutor, essa tranquilidade, né, da menina, ela foi bastante falada, que a menina realmente estava muito tranquila, muito serena. Em nenhum momento ela chegou a comentar com o senhor, de repente, que ela reconheceu a voz de algum dos autores, e isso deixou ela tranquila. Em nenhum momento ela reconheceu que seria alguém próximo, de repente. Em nenhum momento ela disse isso para mim. Ela só disse que ela foi bem tratada, ela não quis comer durante esse período, ela apenas tomou água, né? E ela não relatou nada de conhecer alguma voz, nada nesse sentido. O momento assim mais nervoso dela que eu senti, que ela estava tremendo muito, foi quando ela foi abandonada, né? Então, quando eu peguei, ela tremia muito, certo? Estava na chuva e vento, frio, então aí ela entrou no carro assustadinha, mas aí eu tirei o capuz, né? Quando ela me viu, daí ela viu que ela estava em casa. Então Que ela bom estava que deu tudo segura. certo, né, doutor? Final feliz aí pro desfecho dessa história. Às vezes eu fico me perguntando, será que realmente eu deveria ter feito isso? Mas consciência, sabe, tranquila e segura de que eu fiz a coisa certa e que faria tudo de novo pela minha filha. Doutor, obrigada pela participação aqui com a gente. Parabéns pelo trabalho. A gente acompanha já o seu trabalho há algum tempo. O senhor que já passou inúmeras vezes aqui pela telinha da Post TV também. Muito obrigada por conceder, né, essa entrevista pra gente. Parabéns aí por esse trabalho realizado. Sucesso. Agradeço, tá? Everaldo, mais uma vez, sempre à disposição de vocês. Um abraço a todos de Araranguá e região. Um abraço, Perfeito. abraço. Bom final de semana. Bom final de semana. Everaldo, conversamos então com o Jefferson Monteiro, ele que é advogado criminal em Criciúma, participou aí do resgate da menina Laura, que foi sequestrada durante essa semana lá em Criciúma, e ele participou, contou em detalhes aí pra gente algumas dúvidas que nós tínhamos, conseguimos, né, sanar com essa entrevista. Sim, sim, ele detalhou aí, acho que até esclareceu alguns pontos aqui que estavam meio nebulosos aí, com relação à própria posição da polícia, né, na coletiva, né, que eu fiquei curioso que a polícia não queria muito, de repente, dar os créditos pro advogado, até porque eu imagino, né, um aparato todo policial envolvido para fazer o resgate da menina e acabou que um civil, pessoa de fora, acabou fazendo esse trabalho. Então, por isso. Mas eu acho que o que vale é o final, né? O que deu tudo certo, deu. Agora, acho que, né, como já foi dito ali, eles não são profissionais, eram de Criciúma, então a polícia já tem uma pista e vai atrás e vai prender os caras agora. Essa é a minha avaliação. Eu também acredito agora no trabalho da polícia, Everaldo, que vai com certeza trazer um desfecho total para essa história, que vai culminar com certeza na prisão desses sequestradores, que inclusive, né, como o advogado falou, são pessoas aqui da região, armadores, então a polícia com certeza já tá na cola deles, como diz o outro, né, Everaldo? E não duvido que parece cena de filme, parece história de livro, daqui a um pouco que tenhamos lá um resgate da pequena Laura, enfim, porque já tem o resgate do soldado Ryan, né? Então agora vai ter, quem sabe, o resgate da pequena Laura. Daqui a pouco vai ter literatura, vai ter filme, com certeza, gravado com relação a isso aí.